Bom, e a gente segue, pessoal, de olho no desempenho do mercado como um todo, da Bolsa, o nosso Ibovespa, que teve um dia de baixa liquidez. Vamos chamar a Lucinda Pinto, nossa editora, analista de economia, que acompanhou de pertinho esse dia do Ibovespa. Tá tudo aqui de azul, verde, amarelo nos pés, que só eu estou enxergando, mas ela tá toda vestida de bandeira Brasil. do Brasil, né? É isso. Até eu tô um pouco também assim, porque a gente só pensa no jogo do Brasil. Hoje é dia, né? Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Muriel. Boa tarde a todos. E aparentemente, os investidores estavam de olho no jogo do Brasil também e deixaram o Ibovespa para lá hoje? Parece que sim. Acho que o pessoal deixou ali a coisa no piloto automático, foi assistir o jogo. Tomamos um susto, conseguimos escapar, né? Mas não morremos, matamos, né? Seguimos para a próxima fase. Do mata-mata. E o Ibovespa teve um comportamento meio parecido, só que o contrário. Durante o dia, embora o volume de negócios tenha sido bem menor hoje, a gente viu o Ibovespa tentando ficar no positivo ao longo do dia, mas acabou naufragando ali no fim do dia e voltou a ter uma queda, né? E acho que vale a pena a gente comentar primeiro assim algumas notícias corporativas que foram importantes nessa segunda-feira, se você não acompanhou o Ibovespa porque estava se preparando ali para o Jogo do Brasil, enquanto você estava ali atualizando o seu palpite no bolão, o que aconteceu foi que a Braskem teve um dia mais positivo, porque a empresa conseguiu congelar na justiça a cobrança de 2,6 bilhões de reais, que é uma parte da dívida que vence agora em julho e que ela deveria, em tese, pagar ali aos seus credores. Isso seria um problema importante ali, se ela deixasse de fazer esse pagamento, poderiam ser detonadas outras cobranças, isso geraria um problema maior, e aí a companhia petroquímica conseguiu essa decisão na justiça, o papel chegou no melhor momento do dia, subiu mais de 6%, fechou com uma queda mais modesta, mas foi uma notícia bem positiva. E uma outra notícia corporativa importante foi que essa não é uma informação confirmada ainda, mas isso mexeu com os negócios, a informação de que a Ultrapar teria desistido de comprar a Rumo. Como consequência, a ação da Ultrapar subiu e a da Rumo caiu. Então, acho que foram essas duas notícias do ponto de vista corporativo importantes. Agora, para a semana, para os próximos dias, Muriel, o que deve continuar regendo aí o comportamento do mercado de ações realmente são os indicadores que apontam para o rumo da taxa de juros. E o mercado de trabalho ganhou aí uma relevância porque tem uma série de indicadores aqui concentrados nesses dias. A gente conheceu a PNAD na semana passada, que mostrou algum sinal de inflexão do movimento, ainda trouxe uma taxa de desemprego muito baixa no trimestre encerrado em maio, de 5,6%. É o menor nível para o período da série histórica, mas já tem algumas indicações de que, por exemplo, o rendimento real médio teve uma pequena queda na margem, é a primeira vez que cai desde agosto do ano passado, alguma indicação de que a informalidade teve um leve aumento, a informalidade continua bastante grande, né, nesses números. Então, tem alguns sinais de que, muito gradualmente, mas que o mercado de trabalho começa a perder esse fôlego todo. Ainda muito resiliente, mas pode ser que a gente comece a ver uma outra trajetória. Por isso, os números do CAGED, que vão ser conhecidos amanhã, são tão importantes. O mercado vai olhar atentamente, porque se vierem realmente números sobre abertura de vagas de trabalho menores do que se imaginava, do que se prevê, então pode ser que o mercado ganhe, né, aí nas apostas, essa ideia de que pode ter mais um corte de 0,25 ponto da Selic na próxima reunião do Copom. E isso poderia ajudar a Bolsa. Bom, lembrar que a gente sentiu um pouco o efeito positivo na semana passada para o Ibovespa, porque os juros futuros sofreram um alívio. Embora tenha muita dúvida ainda sobre política monetária, definitivamente a política monetária não está a favor da Bolsa, mas o fato dos juros futuros terem caído um pouco por causa das explicações que a ata do Copom trouxe na semana passada, isso também abriu espaço para alguma correção positiva, né, no mercado de ações. Preços baixos, os investidores aproveitaram para comprar. Então, eu acho que esse tema juros, ele vai ser bem importante aí também para o mercado de ações nos próximos dias. E o GPM, na sua avaliação, corrobora com essa visão? E faço até um parêntese aqui para a gente lembrar, a gente está numa semana de dados de emprego, tem esses dados importantes. Tivemos semana passada já no Brasil aqui, a gente tem esses dados que vão sair ainda amanhã como CAGED, mas a gente tem também Estados Unidos, JOLTS e Payroll, que o último que veio do Payroll também foi importante para
tentar reajustar e recalibrar as expectativas e pode respingar na gente por aqui também, né? Porque no fim das contas o mercado de trabalho americano está indo na outra direção, então ele está mostrando mais resiliência e por isso o mercado vem aumentando as suas apostas, suas fichas na ideia de um aumento de juros por lá. Então, claro, acaba conversando com a gente por conta dessa história de comportamento do Fed diante do cenário de mercado de trabalho resiliente lá nos Estados Unidos. Não tem um impacto direto sobre a projeção para a taxa Selic, mas certamente influencia especialmente o dólar. Essa diferença de comportamento dos mercados de trabalho aqui e lá acaba tendo um efeito mais direto sobre o comportamento do dólar. Então, a gente deve assistir isso sim. Agora, tem outro aspecto, Muriel, que a gente tem observado, isso tem sido bastante tratado aqui nos nossos jornais, que é a questão da valorização das empresas de tecnologia e da pujança do mercado de ações americano, né? Então, tem um número da Bloomberg que me chama a atenção, que nos Estados Unidos houve um total de 251 bilhões de dólares de IPOs, né? Foram levantados esse valor todo desde o início do ano até o dia 26 de junho, até a sexta-feira passada. Então, essas operações, de alguma forma, elas acabam drenando, digamos assim, o dinheiro que estaria disponível para mercados de mais risco, né? Para alternativas às bolsas americanas. Porque é aquela história, né? O dinheiro, existe um bolo muito grande de investimento destinado à bolsa, mas ele tem um tamanho. Então, na medida em que novas empresas aparecem lá nas bolsas americanas, muito disso aqui é ação de tecnologia, então acaba que o investidor acaba indo para lá em vez de vir para cá. Hoje foi o perfeito exemplo disso, olhando para as bolsas americanas. A gente teve Nasdaq, teve S&P 500, que são os índices mais ligados a ações de tecnologia, operando com fortes altas, enquanto a gente viu, por exemplo, o Dow Jones mais tranquilo, subindo 0,5%, um pouco menos impactado pelas ações de tecnologia, enquanto a guerra vai se acalmando. E aí, Lucinda, até trazendo um pouco dos dados do Ibovespa, que fechou agora há pouco, e eu já trago aqui, ele fechou quase estável, foi uma leve queda de 0,05% nesse caso, e o volume somou só 13,9 bilhões de reais, que é normalmente uma metade, né, do que a gente costuma ver no dia a dia, para mostrar realmente que foi um dia de baixa liquidez mesmo. Foi diminuindo, porque, sei lá, faltando uma hora mais ou menos para o pregão fechar, a projeção era de que teria 17 bilhões de reais de negociação. Mas aí acho que o pessoal não voltou para a mesa, né? Acho que foi todo mundo comemorar essa vitória.